Olá, nono ano! Na última aula, vocês aprenderam um pouquinho mais sobre o átomo e os modelos atômicos. Na aula de hoje, nós vamos reforçar um pouquinho mais sobre esse tema, porque é importante que a gente compreenda bem para somente depois ir para o próximo. Vamos lá, então, relembrar? Átomo. O átomo, nós vimos que ele é a menor partícula existente da matéria, né? A palavra átomo, ela vem de origem grega e significa significa não, e tomo significa divisão. Então, acreditava-se que o átomo era a menor partícula da matéria e indivisível, né, que não poderia se dividir. Depois disso, surgiram alguns cientistas, alguns pesquisadores que fizeram vários experimentos e criaram modelos para representar esse átomo. Então, nós vamos ver um pouquinho de cada um desses pesquisadores, desses cientistas e desses modelos. Vamos rever. Vamos começar com Dalton, então. Ele propôs esse modelo em 1803 e comparou o átomo com uma bola de bilhar. O que é uma bola de bilhar? É essa bola aqui de sinuca, ó. Então, ele comparou o átomo com essa bola de sinuca. Por quê? Porque ele acreditava que esse átomo ele era esférico, né? Ou seja, redondo, que ele era maciço, como uma bola de bilhar, e indivisível. Ele acreditava ainda que os átomos não poderiam ser criados e nem destruídos. Além disso, Dalton dizia que átomos de diferentes elementos tinham propriedades diferentes e átomos de elementos iguais tinham propriedades iguais. Depois de Dalton, tiveram muitos outros cientistas e estudiosos que aprofundaram os estudos sobre esse tema. E aí, em 1897, Thomson propôs um modelo atômico que ficou conhecido como pudim de passas. Isso mesmo, pudim de passas. Olha a imagem que eu coloquei aqui do lado. O pudim, então, seria considerada a parte positiva, né, do átomo, e ele descobriu os elétrons, que são partículas de carga negativa. Então, as uvas passas do pudim aqui, ó, esses pontinhos pretinhos, seriam as cargas negativas do elétron, e a parte branca do pudim seria a parte positiva. Ele acreditava que o átomo era neutro. Podemos observar também no modelo de Thomson que ele já contraria duas coisas de Dalton. Olha só, ele descobre que o átomo não é mais maciço, isso porque ele tem partículas menores dentro dele, e ele descobre também que o átomo ele não é indivisível, ou seja, ele é divisível, ele pode se dividir em partes menores. Se ele possui partes menores, que ele descobriu os elétrons, isso quer dizer que ele pode se dividir em partes menores sim. Então ali ele já contraria algumas coisas do modelo de Dalton. Depois de Thomson, em 1911, temos Rutherford. Rutherford também realizou uma série de experimentos e descobriu algumas estruturas novas no átomo. Vamos ver só. Ele descobriu que o átomo possuía uma região central, denominada de núcleo. Essa parte aqui seria o núcleo, ó. Estão vendo? Essas bolinhas em vermelho e azul são o que constituem o núcleo. Ele descobriu que esse átomo ele possuía cargas positivas e que essas cargas positivas ficavam dentro do núcleo e deu um nome para essas cargas de próton. Então, olhem só aqui dentro do núcleo, essas bolinhas vermelhinhas que vocês estão vendo, então seria o próton. Tá? Além do próton, ele descobriu também os nêutrons, que possuem carga neutra, ou seja, carga nula, não possui carga nenhuma. E também ele descobriu uma eletrosfera, ou seja, que os elétrons de carga negativa que Thomson havia descoberto, eles ficam, na verdade, numa eletrosfera, girando ao redor do núcleo. Então, olha só quanta coisa nova Rutherford descobriu. Rutherford comparou o seu modelo com um sistema planetário, onde o núcleo, que fica ao meio, seria como se fosse o Sol, e os elétrons girando ao redor desse núcleo, como se fossem os planetas girando ao redor do Sol. 2 anos depois do modelo proposto por Rutherford, veio Bohr, em 1913. Na verdade, ele acrescentou algumas coisas ao modelo de Rutherford. Vamos ver o que? Olhem só na imagem aqui ao lado. Então, nós temos os elétrons aqui, ao redor do núcleo, e esses elétrons, ele propôs que eles estão organizados em camadas. São 7 camadas, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E para cada camada ele lhe atribuiu uma letra. K, a camada 1, L, a camada 2, M, a camada 3, N, O, P e Q. Então vejam só, em camadas os elétrons estão organizados. E ele dizia, ele concluiu, que cada uma dessas camadas poderia ter um número máximo de elétrons. Então, na camada K, somente poderiam ter 2 elétrons. Vejam só aqui na imagem ao lado, ó. 1, 2 elétrons. Na camada L, no máximo 8. Na camada M, 18. N, 32. O, 32. P, 18. E Q, 8, diferentemente do que Rutherford havia falado. Além disso, Bohr também concluiu
que a menor região do átomo é o núcleo, que é essa parte central aqui. É a menor região do átomo, mas é onde se concentra toda a massa desse átomo. E ele concluiu também que a eletrosfera e os elétrons é a maior parte do átomo, mas que ali não se concentra pouquíssima massa, quase nada. Ele concluiu também que os elétrons sempre estão em movimento ao redor do núcleo. Bom, nono ano, acho que agora já deu para entender um pouquinho dos modelos atômicos, conhecer um pouquinho mais sobre as descobertas que cada um dos cientistas realizou. E agora eu vou propor a atividade para vocês. A atividade de hoje vai ser você desenvolver uma linha do tempo. O que é uma linha do tempo? Eu trouxe aqui alguns modelos para mostrar para vocês. A linha do tempo, então, olha só, você vai começar com as datas, colocando lá do primeiro, modelo atômico descoberto por Dalton, depois o de Thomson, depois o de Rutherford e depois o de Bohr. E aí você vai colocar a data, então, desse modelo atômico, o ano em que ela aconteceu a descoberta. Você vai escrever algumas considerações das descobertas desse cientista e embaixo eu quero que você desenhe o modelo atômico proposto por ele. Então eu trouxe esse modelo aqui de linha do tempo e tenho também esse outro modelo aqui de linha do tempo no slide, ó. Você escolhe qual formato e qual jeito você quer fazer. Mas é preciso ter algumas coisas nessa linha do tempo. Você precisa colocar as datas certinhas, então volta no vídeo ali para rever as datas. O nome do cientista bem certinho, cuida para não escrever o nome dele errado. Os principais fundamentos, então, as principais coisas que ele descobriu em tópicos, nono ano. Não é para escrever muita coisa, coloca em tópicos, em pontinhos. E também deve de ter o desenho, então, do modelo atômico. Eu quero embaixo o desenho de cada um dos modelos atômicos. Eu quero lá a bola de bilhar, quero lá o pudim de passas, aquele planetário comparado ao sistema solar e o último em camadas. Nono ano, essa atividade que eu propus para vocês da linha do tempo deverá ser realizada em uma folha de ofício ou no caderno de desenho. Quando você concluir tudo, você deverá fazer uma foto e encaminhar para a professora. Para que essa foto fique bem nítida, eu vou deixar como sugestão um aplicativo, esse aqui do lado, ó, Can Scanner. Ele é um aplicativo onde você vai conseguir fazer uma foto mais nítida do seu trabalho para encaminhar para mim, tá? Então, baixa lá. Uma outra atividade que eu vou propor para vocês realizarem é uma maquete do modelo atômico proposto por Niels Bohr. O modelo atômico de Bohr é o mais aceito atualmente, então é preciso que você compreenda bem ele. Então vamos lá para ver qual vai ser as características e o que a professora vai querer tudo nessa maquete. Eu vou querer que vocês representem o núcleo, que seria essa parte central aqui. Dentro do núcleo, vocês precisam colocar os prótons de carga positiva e os nêutrons de carga neutra. Vocês precisam também fazer a eletrosfera, que é essa parte de fora aqui ao redor do núcleo, Aqui foi representada com um fio de arame. Nessa eletrosfera, vocês precisam colocar os elétrons de carga negativa. Atentem-se que existem as camadas e que cada camada pode ter um número máximo de elétrons. Não precisa representar todas as camadas, aqui no caso foi representado 2, já está ótimo. Então na camada 1, que é a camada K, só pode ter no máximo 2 elétrons. E na camada L pode ter no máximo 8, mas pode ter menos também, tá? Então vocês devem realizar uma maquete representando o modelo atômico de Bohr. Outra coisa que eu vou pedir para você, atente-se a uma coisa. Para o átomo ser neutro, ele precisa ter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então, a mesma quantia que você colocar de prótons aqui dentro, você vai colocar de elétrons, tá? Então, se você colocar 4 bolinhas vermelhas, você vai colocar 4 bolinhas amarelas. Nono ano, utilize o material que você tem aí na sua casa. Seja criativo. Use papelão, use arame, use tampinha de garrafa PET, não sei, seja criativo, eu sei que você é. Capriche, estou ansiosa para ver os resultados, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, até a próxima, tchau!